Bom dia, meu querido e minha querida. Estamos começando mais um programa Com a Palavra nessa terça-feira, dia 30 de setembro. Estamos aí fechando o mês de setembro. Como foi o teu mês? Lembra aquilo que vai dizer São Paulo: em tudo dai graças. Se o mês foi bom, melhor razão ainda a gente agradece. Se o mês não foi tão bom, a gente também agradece. E o mesmo São Paulo continua dizendo: porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E hoje, no dia 30 de setembro, dia especial para toda a igreja, para todos nós que somos amantes das Sagradas Escrituras, porque é dia do nosso padroeiro, é dia de São Jerônimo, memória em toda a igreja. São Jerônimo, o grande biblista. Nós queremos então pedir a intercessão de São Jerônimo. São Jerônimo vai dizer que desconhecer as Escrituras, ignorar as Escrituras é desconhecer, é ignorar o próprio Cristo. Se eu quero conhecer quem é Jesus Cristo, não é livrinho de devoção. Se eu quero conhecer quem é Jesus Cristo, é nas Sagradas Escrituras, é na Bíblia, é aí que eu conheço quem é Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dedicado a Jesus as Santas Chagas. Como nós sabemos que Jesus tem as chagas? Está nas Sagradas Escrituras. São as Escrituras que testemunham para nós que Cristo Jesus ressuscitou gloriosamente com as suas Santas Chagas. Nós então queremos pedir a Jesus as Santas Chagas que toque o nosso coração, que toque a nossa vida. Na semana passada nós estávamos na festa de Jesus das Santas Chagas. Quem sabe você esteve aqui junto conosco ou você acompanhou toda a programação durante toda a semana. Nós queremos continuar pedindo que a graça de Jesus das Santas Chagas, que se derramou sobre a sua festa na semana passada, continue se estendendo sobre a nossa vida, continue se estendendo sobre as nossas famílias, sobre as nossas intenções. E nesse dia de São Jerônimo, nós queremos pedir a Jesus das Santas Chagas, que é a palavra de Deus encarnada, que nos ajude e que abra o nosso entendimento para compreender cada vez mais as Escrituras. Então, iniciando o nosso programa, vamos rezar a Jesus das Santas Chagas, que é a palavra encarnada. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregastes em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curastes da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da redenção. Amém. Muito bem, e nós estamos então concluindo o mês de setembro, o mês da Bíblia. Você provavelmente acompanhou, espero que tenha participado de alguma formação na sua comunidade, na sua paróquia. Esse mês da Bíblia nós meditávamos, continuamos meditando a carta de São Paulo aos Romanos. Foi proposta pela Conferência Episcopal, já que o tema do ano central de 2025 é a esperança não decepciona, que se encontra aí na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5. Então foi esse texto que nós fomos chamados durante todo este mês de setembro a meditarmos. O
a carta de São Paulo aos Romanos. E por que o mês de setembro é o mês da Bíblia no Brasil? Porque com muita inteligência se pensou, bom, no dia 30, o dia que se encerra o mês de setembro, é dia de São Jerônimo. E quem foi São Jerônimo? São Jerônimo foi aquele que traduziu as Sagradas Escrituras. Foi aquele que traduziu as Sagradas Escrituras do grego para o latim. E por isso, então, ele foi exegeta. Exegeta é aquele que entende das línguas das Sagradas Escrituras. E ele foi esse grande exegeta, então, do século IV e nos ajudou, não é, a melhor compreender a palavra de Deus. Por isso, nesse dia 30 é uma alegria, e em toda a igreja é memória. Não é? Então, se você for na missa, se você acompanhou a missa agora, memória de São Jerônimo, você vai na missa à tarde, você vai na missa daqui a pouco, meio-dia, não sei, você vai ver que em todas as igrejas do mundo inteiro hoje, nós nos voltamos para São Jerônimo e pedimos a sua intercessão para melhor compreendermos, para melhor entendermos a palavra, para melhor compreendermos as Sagradas Escrituras. Vejam, a Bíblia tem 72 livros, 73 livros, e nós, ao nos aproximarmos da Bíblia, temos que ter a certeza, e é o que eu digo aos meus alunos também, quando nós nos aproximamos da Bíblia, nós não estamos nos aproximando de uma revista. Nós não estamos nos aproximando de um escrito, por mais santo que seja, de São Tomás de Aquino. Nós não estamos nos aproximando de uma obra de Santo Agostinho. Tampouco nós estamos nos aproximando de um jornal que nós recebemos todos os dias. Nós estamos nos aproximando das Sagradas Escrituras que nos ajudam a compreender aquilo que Deus comunicou ao ser humano. Por isso, quando nós nos aproximamos das Escrituras, da Bíblia, nós devemos nos aproximar com reverência e saber que eu não estou lendo um livrinho a mais, eu não estou lendo um gibi, eu não estou lendo uma obra, por mais grande e por mais bonita que seja, por exemplo, Cervantes ou outros grandes escritores ou grandes poetas. Não, eu estou me aproximando da palavra de Deus. Por isso, a palavra Bíblia, e o nosso tema de hoje é a Bíblia. Bíblia significa isso, livros. Não é? Biblos, do grego, significa livros. No plural, não no singular. Livros. Então, quando eu me aproximo, eu tenho que ter essa certeza que deste livro sagrado não é um livro, é um conjunto de livros. E cada conjunto de livros, cada um desses livros possui uma maneira para que eu possa entender, para que eu possa compreender. E eu preciso me aproximar das Sagradas Escrituras, eu preciso entender o que esse livro traz, não é? Então veja, não é um livro, são livros, são vários livros aqui dentro que eu vou encontrar. Só no Antigo Testamento são 46. No Novo são 27. Então são vários livros. Eu preciso me aproximar, eu preciso conhecer esses livros. Eu preciso também tentar conhecer mais ou menos um pouquinho do contexto aonde esses livros foram escritos para poder compreender. Porque senão nós fazemos o quê? Senão nós acabamos sendo biblicistas. Não podemos ser biblicistas. Podemos ser bíblicos, mas não biblicista. O que é biblicista? É aquele que tira um versículo isolado da Bíblia e toma isso como verdade fundamental e quer impor isso sobre todo mundo. Nós não fazemos isso. Porque a gente precisa tomar cuidado quando a gente está lendo as Sagradas Escrituras. São Paulo já falava, cuidado, é uma espada de 2 gumes. Ela pode curar, ela pode ferir. Por isso eu recomendo, você que quer ler a Bíblia, se me pergunta por onde eu começo, e já me perguntaram lá no Instagram, nas minhas caixinhas, por onde eu começo a ler as Sagradas Escrituras? Pelo Novo Testamento. Deixa o Antigo Testamento para depois, não tenha pressa. Começa lendo as Sagradas Escrituras pelo Novo Testamento. Porque nós católicos, muitos de nós católicos, sabemos muito pouco a respeito da vida de Jesus. Sabemos o fundamental. Morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo. Mas não sabemos mais nada. Ah não, também sabemos que nasceu em Belém.
né? Que José e Maria foram lá para o Egito, não sei o que mais. Mas da obra de Jesus, nós não sabemos nada. Quantos que ele curou? Quantos que ele exorcizou? Quantos foram os seus discursos? O que ele pediu que os seus discípulos fizessem? Como ele enviou os seus discípulos? Como ele respondeu àqueles que queriam colocar ele numa armadilha? Como ele perdoou aqueles que foram pedir o seu perdão? Como ele trouxe uma nova vida àquelas pessoas que ele ressuscitou? Como ele fez com que aquelas pessoas discriminadas pela sociedade voltassem para o seu lugar na sociedade? Não sabemos nada disso. Ou seja, aí se faz realidade aquilo que diz São Jerônimo. Estamos ignorando as Escrituras e, portanto, desconhecemos a Cristo. Quando nós estamos no mês da Bíblia, a igreja nos convida a fazer o quê? A igreja nos convida a termos uma maior proximidade com a palavra de Deus. Eu dizia no início do mês da Bíblia, em setembro, dizia, olha gente, o mês da Bíblia é todo dia é dia da Bíblia. Um católico deveria ler pelo menos um capítulo das Sagradas Escrituras por dia, pelo menos. Ou pelo menos a liturgia do dia, primeira leitura, salmo e evangelho, mais ou menos, para saber como se mover. É claro, quando nós temos o mês da Bíblia, significa que nós devemos nos dedicar mais para conhecer as Sagradas Escrituras, mas agora não significa que hoje, a partir da meia-noite, que já não será mais setembro, então agora eu posso fechar minha Bíblia, eu posso guardar minha Bíblia e só vou abrir minha Bíblia ano que vem. Não! A Bíblia que nós temos, ela não é para bonito e para enfeite. Quanto católico tem a sua Bíblia em casa para enfeite? E deixa aberta lá no Salmo 90, pegando pó, mas nunca lê. Não, a Bíblia não é para enfeite. A Bíblia é para que a gente leia. A Bíblia é para que a gente conheça a mensagem que Deus quer transmitir. Por isso, Santo Agostinho vai dizer que a Bíblia são cartas que Deus manda da pátria celeste para nós. É a comunicação de Deus com a humanidade. Você quer saber o que Jesus fez, o que Jesus ensinou? Porque o que Jesus fez, o que Jesus ensinou, como vai nos dizer o Concílio Vaticano II, é aquilo que Deus faz, é aquilo que Deus ensina. Você quer conhecer? Você quer saber? Sagradas Escrituras. Nós temos aí 4 evangelhos que falam a respeito da vida de Jesus. Não fique só no básico, de saber que ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e enviou o Espírito Santo. Isso é muito básico. Isso a gente exige para uma criança de 8 anos na catequese. Para quem tem uma caminhada já, para quem já é pai, já é mãe, já é avô, tem que saber muito mais a respeito da vida de Jesus. Porque ao conhecer a vida do nosso Salvador, nós estamos nos salvando também. Obrigado porque você está aqui junto comigo, meditando a palavra de Deus nesse dia 30 de setembro, dia de São Jerônimo, o padroeiro de todos os biblistas. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos. Antes vem um recado para você. Você sabia que o diabético pode triplicar a chance de ter problemas cardíacos? Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. E segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes aumenta mais de 60% as chances de ter perda de visão, sua pressão arterial sobe e os sintomas aumentam. O cansaço, sonolência, fraqueza e aumento das dores surgem. Formigamentos nos pés, nas mãos são bem frequentes. O que você precisa fazer é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? O glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar e vai fazer o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose. Diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicação e os vários depoimentos dos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizavam por causa da doença. Sentem ânimo e disposição. As dores diminuem. Os formigamentos vão embora. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. Apenas uma cápsula por dia e nós temos a versão em gotas que cai na hora na sua corrente sanguínea e já começa o processo de limpeza do seu corpo.
Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit, parcelado e sem juros. 0800 555 5123. 0800 555 5123. Eles estão sempre ao nosso lado. Eles nos acolhem e nos ensinam a amar sem pedir nada em troca. No dia 3 de outubro, em Curitiba, a tradicional Bênção dos Animais, em homenagem a São Francisco de Assis. Bênção dos Animais 2025. Cuidar é abençoar. Apoio Cultural Sou Eu. A hora do banho nunca foi tão gostosa. E Hiperzu, o pet shop que é o bicho. É obrigação de todos edificar os demais com uma vida boa, santa e honesta. Santa Catarina de Sena. Você que tem sofrido com dores nas juntas, coluna, joelhos, dores no corpo, com certeza o seu médico já deve ter falado que é falta de cartilagem ou recomendado cúrcuma ou magnésio ou alguma coisa desse tipo, não é verdade? Por isso, a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, enfim. Queremos o melhor para você. Atenção! Esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade. É, na verdade, uma indicação poderosa que irá ajudar você que sente dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas ou na coluna. Se você convive com qualquer uma dessas dores, esse recado é para você. Muitas pessoas acabam se acostumando com a dor, achando que isso faz parte da vida. Mas não deve ser assim. Ninguém precisa aceitar a dor como algo normal. É possível viver sem dor, com mais disposição, mobilidade e qualidade de vida. E o melhor, de forma 100% natural, sem agredir o seu corpo. A Vitai Gold uniu o que há de melhor em pesquisa científica e ingredientes naturais para criar o Vitai 7 em 1. Um suplemento completo que combina os 7 produtos naturais mais usados no Brasil no auxílio do combate às dores. Ele traz magnésio e cúrcuma para aliviar inflamações e colágeno tipo 2, essencial na recuperação das cartilagens e articulações. Não perca tempo. Ligue 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitai 7 em 1 e com 70% de desconto para as 100 primeiras ligações. Mas ligue agora, 70% de desconto, mais hora Pronove solúvel de brinde. O Na Rota do Asfalto Novo segue por todo o estado e hoje chegou em Antônio Olinto e Tunas do Paraná. Na Rota do Asfalto Novo, vida nova. Era terrível. Quando chovia, lama. E até mesmo na questão da saúde, porque o pólen fazia muito mal para a respiração, né? Aqui não tinha nem passagem, a casa do mercado encalhava. E hoje a cidade toda é asfaltada. O asfalto não muda só a paisagem, ele muda a vida de quem vive aqui. Segue a gente na Rota do Asfalto Novo, Vida Nova. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Experiência de Deus, com o Padre Reginaldo Manzotti, de segunda a sábado, às 10 da manhã e às 10 da noite, aqui na TV Evangelizar. E voltamos com o programa Com a Palavra, nesta manhã, finalzinho de setembro, dia de São Jerônimo, memória em toda a igreja. Antes de nós vermos um pouquinho mais a respeito da vida de São Jerônimo nesta manhã, nós temos mais um recado aí para você. Olha, primeiro que é uma grande alegria falar com você que está aqui acompanhando a programação. Como é que está a sua saúde? Você sabia que
naturalmente o nosso corpo ele não produz magnésio e por isso que é muito importante a suplementação. Por que eu digo isso? Quando eu falo de magnésio, ele traz um equilíbrio para o nosso corpo. Ele tem uma ação anti-inflamatória que vai tratando as dores de uma forma 100% natural. Além disso, além de ele trazer essa ação anti-inflamatória, reduzindo essas dores crônicas, o magnésio ele estimula a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então você vai ter um sono restaurador muito mais profundo para que no dia seguinte você acorde com muito mais energia, disposição e vitalidade. Ele fortalece também o seu sistema imunológico e ele também é responsável por mandar cálcio para os ossos, fortalecendo a sua saúde óssea. Então, além de você ter mais energia, vitalidade, reduzindo essas dores crônicas e desinflamar o seu corpo, o magnésio, ele é o rei dos minerais. E o telefone já está aí na sua tela para você ligar e aproveitar essa super condição para você que está aqui ligadinho na TV Evangelizar. Lembrando que você ligando agora no 0800 591 8773, além de um super desconto, preço de funcionário, você fala diretamente com o nosso laboratório, você garante 60% de desconto no tratamento completo do magnésio e você leva ainda de presente, olha só, este robô aspirador para facilitar a sua rotina do dia a dia. Então você vai tratando as dores e esse robô aspirador vai de presente para você que está aqui ligadinho na programação. E tem um detalhe, você começa a pagar daqui 45 dias no boleto, no carnezinho. Então ligue agora 0800 591 8773 e cuide da sua saúde. E você pode também nos ajudar através da sua doação, através da sua generosidade, no Pix, que está aparecendo aqui na tela, o QR Code, que também está aparecendo aqui na tela. Ajude-nos, a sua doação faz com que a TV Evangelizar chegue a tantos e tantos outros lugares por todo o nosso Brasil e, por que não, pelo nosso mundo afora. E hoje então nós estamos aí meditando a palavra de Deus. O tema é a Bíblia, não é? A Bíblia no seu conjunto geral, porque hoje é dia de São Jerônimo. São Jerônimo, ele vem de uma família cristã e rica. Recebeu uma sólida educação e, ajudado pelos seus pais, completou os estudos em Roma. No tempo de São Jerônimo, quem estudava em Roma é porque tinha muito dinheiro. Né? E São Jerônimo é contemporâneo de Santo Ambrósio, é contemporâneo de Santo Agostinho também. Ali, enquanto estava em Roma, viveu mundanamente, deixando levar-se pela sociedade do seu tempo. Naquele tempo ali, Roma não era nada santa. Porém, logo se arrependeu, recebeu o batismo e seguiu uma vida contemplativa. Voltou para Roma em 382, chamado então pelo Papa Dámaso, que hoje é santo, né? São Dámaso, para ser seu secretário particular. O Papa aproveita de Jerônimo para ser seu secretário particular, porque São Jerônimo tinha uma sólida educação. São Jerônimo dominava tanto o grego como o latim. Jerônimo então foi incumbido de traduzir a Bíblia do grego e do hebraico para o latim. Nesse trabalho dedicou quase toda a sua vida. O conjunto final de sua tradução da Bíblia em latim chamou-se Vulgata e tornou-se oficial no Concílio de Trento. São Jerônimo passou o resto da sua vida em Belém, onde sempre se dedicou à palavra de Deus, à meditação, à defesa da fé, ao ensino da cultura clássica e cristã e ao acolhimento dos peregrinos. Faleceu no seu mosteiro, nas proximidades da Gruta da Natividade, no 30 de setembro, provavelmente do ano 420. Então, o que aconteceu na história? Aconteceu na história que a igreja primitiva e a igreja antiga não celebravam em latim. A igreja de antes celebrava em grego, porque essa era a língua do Império. Não é? Lembre que o Império Romano também é... A Grécia conquista o Império Romano através da sua cultura e da sua língua. Então, por toda a parte onde está aí o Império, se falava mais grego, era a língua oficial. Já, claro, se falava o latim também, mas o grego se estendeu muito mais. Então a igreja, quando nasce, inclusive o Novo Testamento inteiro é escrito todo em grego. O Novo Testamento não está escrito nada em hebraico. É tudo em grego, porque a igreja antiga falava grego.
Os apóstolos provavelmente alguma coisa de grego sabiam. Jesus provavelmente alguma coisa de grego também sabia, porque antes da sua missão provavelmente tratou com gregos. Lembre, o Evangelho de João diz que alguns gregos queriam ver Jesus. Ou seja, provavelmente Jesus alguma coisa de grego aí também falava, também sabia. Com o passar do tempo, o grego foi caindo em desuso. E a igreja começa as suas celebrações já não mais em grego, mas então na língua oficial do império, que será o latim. Nesse período, o que acontece? As Bíblias, que não eram livros como esse, não é? A imprensa só foi criada aí no século XVI. Antes disso eram pergaminhos. Esses pergaminhos das Sagradas Escrituras estavam em quê? Estavam todos do Novo Testamento escritas em grego. E aí nós vamos ter a Septuaginta, que é dos 70, a tradução do Antigo Testamento, que foi traduzida do hebraico para o grego. E a Igreja Católica sempre usou essa tradução do grego, do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento todo em grego pela Septuaginta, o Novo Testamento todo em grego, porque foi escrito originalmente todo em grego. A Igreja já não fala mais grego. E agora? Como vai chegar a mensagem da salvação? Precisamos mudar tudo para o latim. E São Damaso, conhecendo Jerônimo e sabendo da sua inteligência e da sua facilidade com as línguas, o enviou para onde? Para a Terra Santa, mais propriamente dizem que ali por Belém. E pede que Jerônimo faça a tradução do grego para o latim. Segundo a história, são mais ou menos 30 anos que levou Jerônimo para fazer essa tradução do grego para o latim. E então faz a tradução. E essa tradução é chamada tradução Vulgata. Por que Vulgata? Para o povo. Vulgo do latim significa povo. Então, São Jerônimo faz a tradução do grego para o latim para que o povo tivesse acesso à palavra de Deus. E aí, então, a palavra de Deus vai agora oficialmente estar presente, não é? Na língua latina. Depois, o Concílio de Trento vai oficializar a tradução, depois de muitos séculos. Depois de muitos séculos depois de Jerônimo, 10 séculos depois de Jerônimo, o Concílio de Trento vai então tomar para si essa tradução, que é a tradução da Vulgata. Hoje em dia, nós da Academia Bíblica não usamos mais a Vulgata. É claro, a nível de curiosidade, a gente usa a tradução da Vulgata, feita por São Jerônimo. Mas hoje em dia, para sermos cada vez mais fiéis à mensagem, nós vamos direto do grego para o nosso idioma, para que a gente possa melhor entender a tradução. Porque antes se fazia a tradução do grego para o latim, do latim para o português. Se perdia muito conteúdo, porque como vai dizer o velho refrão, tradução, traição. Então mesmo que você que fala outra língua sabe, existem palavras em outras línguas que não é possível traduzir em português. E existem palavras em português que são impossíveis de traduzir em outro idioma, porque carregam em si certos sentimentos, carregam em si certa maneira de ser, certos aspectos culturais que você não encontra em outras culturas. Imagina só então, você traduzir do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o português. Se perderia muito a mensagem. Então hoje em dia a Academia Bíblica vai diretamente do grego para os idiomas aonde está sendo estudado. E como eu dizia para vocês, a palavra, a Bíblia, ela está cheia de gêneros. Então nós podemos encontrar os livros históricos, nós encontramos os livros de poesia, nós encontramos os livros de, por exemplo, tantos outros livros que têm o seu próprio gênero de ser. E por isso, quando nós nos aproximamos da Sagrada Escritura, nós temos que saber mais ou menos qual é o gênero que nós estamos lendo, para que a gente não se apavore. Por exemplo, nós vamos no livro do Gênesis, toda a criação, qual é o gênero? É uma poesia do autor sagrado. O autor sagrado está fazendo uma poesia linda a respeito da criação. Nós vamos nos Salmos, são orações poéticas também, são poesias. Nós vamos muitas vezes no Evangelho de São João, tem muitos aspectos poéticos também dentro do Evangelho de São João. Nós vamos no livro do Apocalipse, que tem muita gente que tem medo, não sei por que tem medo do livro do Apocalipse, tudo que está ali já aconteceu.
É um estilo mais de revelação, é um estilo mais de parousia, de volta de Jesus e coisas assim. Ou seja, quando nós nos aproximamos das Sagradas Escrituras, meu querido e minha querida, a gente tem que se aproximar com a consciência de que as Escrituras me aproximam de Deus, mas eu não posso ser biblicista. Eu não posso pegar as Escrituras e usar delas como uma arma para atacar aqueles que pensam contra o meu pensamento. Não posso fazer isso. Eu não posso usar das Sagradas Escrituras para justificar os meus preconceitos. Eu não posso usar das Sagradas Escrituras para justificar o meu ódio e o meu rancor contra o outro, de maneira alguma. Eu preciso me aproximar das Sagradas Escrituras, saber ler as Sagradas Escrituras, saber qual é o gênero do livro que eu estou lendo e saber atualizar essa palavra para os dias de hoje. E lembrem sempre que nós nos aproximamos das Sagradas Escrituras através de Jesus, porque Jesus é a palavra que se fez carne e que habitou entre nós. Nós não cremos num livro ou em vários livros. A nossa fé não está depositada num livro. E isso vai muito bem trabalhar o Papa Bento XVI. A nossa fé está depositada em uma pessoa que é Jesus Cristo. Et verbum carum factum est. E o verbo e a palavra de Deus se fez carne. Cristo se fez carne, se encarnou e está no nosso meio. Se nós queremos conhecer a Bíblia, o livro, nós precisamos olhar para a palavra de Deus que se fez carne, que é o próprio Jesus. Assim como a palavra de Deus que se fez carne, que é Jesus, inspirou São Jerônimo, que ele também inspire o nosso coração, que ele também inspire a nossa vida, para que ouvindo, para que lendo, para que meditando a palavra de Deus, nós sejamos dóceis a essa palavra e que a palavra de Deus traga um novo sentido ao nosso coração e à nossa vida. Eu quero invocar a bênção de Deus sobre você, sobre a sua família, nesta manhã, nesse dia 30, na intercessão de São Jerônimo. Se aproxime da Bíblia, tenha a Bíblia aí na sua casa, que a Bíblia não fique só aberta aí nos salmos e se acabou. Não use a Bíblia como um amuleto de superstição, isso é até pecado. Mas use a Bíblia para você ler, use a Bíblia para você meditar. Não é difícil ler o Novo Testamento, não é difícil meditarmos e conhecermos a vida de Jesus. Lembra o que diz São Jerônimo: conhecer as Escrituras é conhecer Cristo. Desconhecer as Escrituras é desconhecer Cristo. Que Deus te abençoe na intercessão de São Jerônimo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique agora com o Bom Dia Evangelizar.